E hoje eu gostaria de trazer essa mensagem cujo título é Prioridades no Culto Público. Desde lá do capítulo 14, do capítulo 11, na verdade, Paulo começa a trabalhar questões acerca do culto público para a igreja de Corinto. Ele começa o capítulo 11 falando acerca dos comportamentos inadequados de algumas mulheres dentro do culto público. Então ele dá ali algumas instruções para essas mulheres, como elas deveriam se comportar no culto público. Depois, a partir do versículo 17, Paulo trabalha alguns comportamentos inadequados com respeito à ceia do Senhor, e que quando eles se reuniam, a igreja de Corinto, eles faziam a distinção entre as pessoas, então eles não celebravam a ceia do Senhor, mas uma ceia própria. E aí o capítulo 12, 13 e 14, Paulo vai tratar a temática do mau uso dos dons espirituais. O capítulo 12 enfoca acerca da diversidade desses dons espirituais naquela comunidade de Corinto. Capítulo 13, ele apresenta o caminho mais excelente, que é o caminho do amor, que a gente conversou na última semana, o quanto o amor ele deve ser a base de toda a ação da igreja, e que toda a ação da igreja ela deve estar pautada, numa ação amorosa, que não importa se essa igreja é poderosa, mas essa igreja ela precisa ser amorosa, porque o caráter precede o poder da igreja, ou o dom que essa igreja tem, Paulo está falando, olha, de nada adianta se vocês forem uma igreja poderosa, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de poder, mas se entre vocês não conseguem viver em amor. E aqui no capítulo 14, Paulo continua trabalhando a temática dos dons espirituais. E aí no capítulo do versículo 1 a 26, que a gente vai trabalhar hoje, ele trata a relação entre dois dons espirituais, que é o falar em línguas e a profecia. Gostaria de ler com vocês o texto e depois a gente vai estar conversando brevemente acerca desse texto. Abra sua Bíblia então em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 26. Paulo diz o seguinte: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em língua, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for atrás até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, do conhecimento, da profecia ou da doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se prepara para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem sentido. Mas, se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como não instruído poderá dizer amém, depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não vai ser edificado.
Eu dou graças a Deus porque eu falo em língua muito mais do que todos vocês. Contudo, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras, no meu entendimento, para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio dos homens, de outras línguas e por meio dos lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reúne no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em língua, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorarás a Deus e o testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Vamos orar. Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar às nossas mentes, que a Tua palavra já revelada possa iluminar as nossas mentes, que possamos ouvir a Tua voz, ouvir o Teu Espírito, Pai, ouvir o que o Senhor tem para falar à Tua igreja. Nós colocamos o nosso ouvido atentos à Tua voz. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então a gente já viu aqui que o capítulo 14, Paulo está trabalhando. Pode passar para o próximo slide? A gente já viu que Paulo está trabalhando algumas prioridades no culto público. E a gente vê essa ênfase de Paulo no culto público a partir dos termos que Paulo utiliza nos 26 versículos que a gente leu aqui. Observe bem alguns termos que se repetem muitas vezes nessa leitura que a gente fez. A palavra igreja, por exemplo, nesses 26 versículos, aparece 9 vezes. 9 vezes a palavra igreja. A palavra línguas aparece 16 vezes, a palavra línguas. 16 vezes. A palavra profecia, profetizar, profeta, aparece 14 vezes. A palavra edificar, edificação, edifício, aparece cerca de 7 vezes nesses 26 versículos. Ou seja, a tese do texto, a mensagem principal do texto, é justamente traçar a relação entre o uso dos dons de língua e a profecia no que tange à edificação da igreja. Ou seja, a relação dos dons de língua, da profecia, dentro do culto público, para a edificação da igreja. Paulo, então, deixa claro aqui que os dons espirituais devem ser utilizados tendo em vista a edificação corporativa da comunidade e a proclamação do evangelho aos descrentes. Então essa é a tese principal do texto. Paulo está trazendo aqui não a importância dos dons, mas a importância dos dons no uso do culto público, como a gente está aqui reunido, né? No que tange principalmente a proclamação do evangelho e a edificação do corpo de Cristo. E aqui, então, a gente pode ver que o texto que a gente leu, versículo 1 a 26, pode ser dividido da seguinte forma, para que a gente possa compreender o raciocínio de Paulo. No versículo 1, Paulo dá a introdução ao tema, né, onde ele fala: persigam ao amor e busquem com zelo os melhores dons. Paulo está dando a introdução acerca daquilo que ele vai falar. Versículo 2 até o versículo 5, Paulo coloca ali a relação entre o falar em língua e o profetizar. Então ele coloca essa relação na igreja do falar em língua e do profetizar. No versículo 6 a 11, Paulo esclarece justamente o porquê, dentro de um contexto litúrgico, para ele,
a profecia, ela tinha mais valor do que o falar em língua, porque justamente existia uma falta de sentido quando o falar em língua não vinha acompanhado com a interpretação para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Ou seja, o falar em língua sem a interpretação não tinha finalidade nenhuma na edificação corporativa da igreja. Não na edificação pessoal, mas na edificação da igreja. A igreja não era edificada com o falar em língua. É isso que o argumento de Paulo, versículos 6 a 11. Por isso, no versículo 12, Paulo então sugestiona que a igreja procure os melhores dons naquilo que tange justamente a edificação da igreja. Então, no versículo 12 ele vai dizer, olha, então procurem os melhores dons naquilo que vai edificar a igreja. Versículo 13 a 14, ele traz a prioridade do exercício do dom que vai edificar a igreja. Qual dom deve ser procurado? Aquele que vai edificar a comunidade. Versículo 15 a 17, Paulo traz a relação entre ser espiritual, ou estar no espírito, e a razoabilidade, ou a mente no culto público. Como deve se manifestar essas duas questões? A questão de estar no espírito e a questão de cultuar a Deus com a mente, cultuar a Deus com a razão. Qual é a relação entre a mente e o espírito? Qual é a relação entre o sentimento e a razão dentro de um culto público? É isso que ele vai tratar no versículo 15 a 17. Versículo 18 a 19, ele então argumenta que há lugar para ambos, tanto para a razão, quanto para o coração, ou para o espírito, dentro do culto, desde que se priorize sempre a razoabilidade, que haja um entendimento, que haja um culto que realmente traga edificação ao corpo e glorificação à igreja. Versículo 20, Paulo diz que essa comunidade deveria procurar a maturidade espiritual. E versículo 22 a 25, ele traz como a profecia é um sinal para aqueles que não são crentes, e que por meio da profecia, eles conseguem então, Deus perscruta as intenções do coração deles, revela aquilo que está oculto, e essa pessoa tem então a relação, ou ela tem esse encontro com Deus, ao passo que as línguas, quando não há interpretação, só serve para edificação pessoal, e ela não tem uma edificação corporativa quando ela não tem interpretação. Então Paulo está tratando acerca do mau uso dos dons dentro do culto público, né? A gente já tratou quais são os dons, então eu não vou me especificar aqui acerca de quais são os dons espirituais. O que eu quero colocar aqui é, a partir do texto, 5 prioridades que Paulo estabelece no culto público. Quais são 5 prioridades que Paulo estabelece aqui quando nós cultuamos a Deus, quando nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus? Quais são as prioridades da comunidade de fé? A primeira prioridade é pautar-se no amor. É isso que Paulo diz. Persigam o amor, né? A tradução ali no versículo 1 vai dizer assim, sigam o amor, mas o termo mais correto seria persigam o amor. Sabe, vão atrás do amor. Paulo inicia falando justamente que para uma comunidade que é espiritual, o culto público, a base de qualquer culto público, precisa ser em primeiro lugar o amor. Precisa ser em primeiro lugar o relacionamento de amor a Deus e de amor ao próximo. E a gente já viu isso no culto anterior, né? No domingo anterior, quando nós colocamos lá o capítulo 13 de Coríntios e lemos todo o capítulo 13, que é uma poesia acerca do caminho mais excelente, que é o amor. Que amor que é esse que Paulo está falando? O amor que ele já definiu lá no capítulo 13, versículo 3, 4 a versículo 7. Alguém lembra aí de cabeça a definição do amor? O amor é
O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, o amor não é orgulhoso, o amor não se conduz de forma inconveniente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, não se ressente com o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então Paulo diz que a comunidade, a gente como igreja, precisa procurar esse tipo de amor e viver esse tipo de amor dentro das nossas comunidades. O que significa tentar e procurar com todas as forças viver esse amor nos nossos relacionamentos como irmãos, como família, como casais, né? Nós precisamos perscrutar e perseguir não o amor que é dito lá fora, que é o amor que é confundido com sentimento, que é o amor confundido com paixão, o amor que quando a coisa está mal, eu já não amo mais, mas o amor verdadeiro, este amor aqui, que sabe ser paciente, sabe ser bondoso, sabe sofrer, que não se irrita com facilidade, o amor que não busca os seus interesses, mas o interesse do outro. Então Paulo estabelece que a prioridade número 1 na igreja, no culto público, e isso ele já começa no versículo 1 dizendo, a prioridade número 1 é o amor. É que a gente vive uma comunidade de amor. Uma comunidade que realmente existem laços estreitos, laços criados, laços de amizade, laços de fraternidade. É assim que Jesus define o grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E deste mandamento depende o quê? Toda a lei. Toda a lei. Então a gente nem pode ir por um segundo passo de como viver em comunidade, cultuar a Deus de forma pública, se a gente não consegue primeiro viver em amor. Porque se a gente não vive em amor, todo tipo de operosidade é uma operosidade falsa. Porque ela está pautada em qualquer outra coisa. No próprio interesse, está pautada no nome da pessoa que está ali exercendo o dom. Então, Deus procura uma comunidade que viva de forma fraterna, amorosa, que o amor seja exercido na nossa comunidade. Mas, segundo, essa comunidade precisa, além de pautar-se no amor, ela precisa progredir para a edificação da igreja. Versículo 12, Paulo diz assim, assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Ou seja, os dons espirituais, Paulo vai trazer a relação ali entre o falar em línguas e o profetizar, né? E ele diz que o profetizar, ele tem uma importância maior do que o falar em línguas no culto público, justamente porque o profetizar, ele consegue trazer a edificação da igreja. Então a gente tem que se lembrar sempre que no culto público, o uso dos dons não é em primeira instância para edificação pessoal. O uso do dom é para que a igreja seja edificada. E a gente precisa procurar os melhores dons. E aí quais são os melhores dons? Melhores em relação ao quê? Os melhores dons são aqueles que trazem uma maior edificação para a comunidade de fé. Os melhores dons são aqueles que conseguem glorificar a Deus de uma forma maior. Os melhores dons não é aquele que me faz aparecer mais. Os melhores dons não são aqueles que eu desejo no meu coração. Sabe, porque eu sempre desejei cantar, eu sempre desejei tocar um instrumento, eu quero falar em público, eu quero fazer isso, eu quero, às vezes a intenção da pessoa está errada. Isso não é o melhor dom. O melhor dom tem a ver com aquilo que vai edificar na igreja. Então essa semana passada a gente trabalhou na reunião de liderança da igreja, justamente a ideia de que as pessoas precisam estar nos locais corretos.
Não é todo mundo que é braço, não é todo mundo que é dedo, não é todo mundo que é perna, não é todo mundo que é quadril, né? Cada pessoa é chamada por Deus para estar numa comunidade e ali naquela comunidade exercer o seu dom, a sua espiritualidade, conforme Deus chamou para fazer. Assim, progredir para a edificação da igreja é compreender o local pelo qual Deus te chamou e investir a sua vida naquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando nós fazemos aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós trabalhamos para a progressão da edificação da igreja, para que essa igreja cresça, para que o reino de Deus se estabeleça. É isso que a igreja veio fazer. Lembra que Jesus, a pregação de Jesus é justamente essa. Jesus veio proclamar o reino de Deus. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. A gente como comunidade, a gente precisa viver não a igreja apenas, mas o reino de Deus. Porque o reino de Deus transcende as paredes da igreja. O reino de Deus alcança a educação, alcança a saúde, alcança a política, alcança não só a vida de igreja, mas a vida pessoal, a vida no casamento, a vida com os pares, com o relacionamento, a vida lá no seu trabalho. Quando Deus opera em nós, essa espiritualidade precisa ser uma espiritualidade integral. E isso é o terceiro ponto. Então, a primeira prioridade é que a gente deve se pautar no amor. A segunda, que a gente deve procurar os dons que façam com que a igreja progrida na edificação. E terceiro, devemos procurar uma espiritualidade que seja integral. O que quer dizer integral? O ser humano, a psicologia diz que o ser humano é uma pessoa biopsicossocial, e a gente acrescenta espiritual, talvez espiritual até primeiro, espiritual, biopsicossocial. O que eu quero dizer? Isso são dimensões da nossa existência. Nós somos espirituais, em tudo que a gente faz. A gente tem um elemento, uma dimensão biológica que tem a ver com o corpo, com a dimensão corpórea, com a química, com toda a questão biológica. Nós temos uma dimensão psicológica, e está tudo entrelado, uma coisa afeta a outra. Então, biológica, psicológica, espiritual e social. Nós temos também a dimensão dos relacionamentos, que é a dimensão social. Viver uma espiritualidade integral é compreender que nós não exercemos a espiritualidade, nós somos espirituais. Assim, tudo que a gente faz é espiritual. Porque se nós somos pessoas biopsicossociais e fazemos coisas espirituais, quer dizer que a nossa essência é biopsicossocial. Mas se a gente compreende que a nossa essência é ser espiritual, assim toda a ação nossa ela é espiritual. Uma vez que recebemos o Espírito em nós, o Espírito é a base de toda ação que nós fazemos como pessoa. E Paulo disse que no culto público, ele diz assim: o que farei então? Eu vou orar com o Espírito, mas eu também vou orar com a mente. Eu vou cantar com o Espírito, mas eu também vou cantar com a mente. Ou seja, ele está falando que o culto público, ele deve abarcar todas essas dimensões da pessoa espiritual. O culto público, ele vai afetar a sua dimensão espiritual, ele vai afetar a questão psicológica, ele vai afetar a questão emotiva, ele vai afetar a questão da razão, ele vai afetar a questão até do biológico, Ele vai afetar de como a gente se sente, ele vai afetar a questão do social, dos nossos relacionamentos, porque a gente é um ser integral, e a espiritualidade que a gente exerce precisa também ser uma espiritualidade integral. A gente tem a falsa ideia, em algumas igrejas, de que o culto ele deve ser somente emotivo ou somente racional. Talvez vocês já ouviram alguém falar isso. Não, o culto só pode ser racional, é só com a mente. Eu não posso bater palma, eu não posso me derramar diante de Deus, eu não posso chorar, eu não posso me alegrar. Sabe, a pessoa não pode se expressar as emoções. E a gente
viu, por exemplo, no sábado, o estudo ali da Maria, quando ela unge os pés de Jesus, o quanto a adoração dela foi uma adoração irreverente, algo que ninguém esperava, de pegar um perfume caríssimo, derramar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com o próprio cabelo, uma adoração irreverente. Mas ao mesmo tempo Marta estava ali, servindo à mesa de uma forma lógica, naquilo que se esperava da mulher naquela época. Então a gente vê os dois tipos de adoração. Na igreja há espaço para todo tipo de adoração. Agora a nossa adoração, que ela não pode ser, é uma adoração falsa, uma adoração forçada, uma adoração que é levada pelo inconsciente coletivo. Sabe, porque eu estou vendo o outro chorar, eu preciso chorar. Né? Às vezes a pessoa tem essa concepção de que se ela não chorar, ela não está sentindo Deus. Se ela não se derramar, é porque Deus não está falando. Tem gente que chora, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa. Ou seja, é uma espiritualidade falsa, é uma espiritualidade de remorso, é uma espiritualidade de que não traz mudança de vida. Se a espiritualidade ela é integral, ela nos transforma. O culto, a nossa relação com Deus transforma a forma que a gente sente, que a gente age, que a gente reage, que a gente se relaciona, que a gente vive a nossa vida. A gente não faz as coisas porque o outro faz. A gente faz porque a gente compreende que o nosso coração ele precisa estar aberto diante de Deus, contrito diante de Deus. E às vezes o que a gente vai oferecer a Deus é uma oração lógica, falar: Deus, eu já tentei de tudo. Já fiz isso, já fiz aquilo, eu vou fazer minha parte. Né? Colocar ali a lógica diante de Deus. A palavra de Deus é uma palavra lógica. Né? A gente está aqui esboçando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus. A ideia é que o raciocínio, aquilo que a gente está trazendo, possa ser inculcado na mente. Não adianta só você sentir algo, se você não entender nada do que eu disse. Sair daqui e falar: o culto foi bom? O culto foi bom. O que o pastor disse? Não sei. Né? O que foi pregado? Eu não sei, mas foi bom. Foi bom porque tá o mover do Espírito, mas não compreendeu nada, a pessoa não aprendeu nada. Não houve mudança, sabe? Não houve transformação, não houve uma palavra diretiva, não houve um ensinamento. Então o culto público ele precisa ser racional, né? Paulo diz lá em Romanos 12:2 que a gente deve oferecer o nosso corpo como um culto racional a Deus. Né? Um culto que é razoável, um culto que faz sentido. E Paulo ele está elaborando justamente isso. Os dons devem ser utilizados com razoabilidade. Mas também a igreja tem o local para que a gente exerça a nossa espiritualidade, o nosso sentimento, para que a gente sinta o mover de Deus, sinta Deus falar conosco pessoalmente, seja transformado. Agora, toda a palavra, ela vai passar pelo ser humano inteiro. Ela vai passar pelo ser humano inteiro. Se ela ficar só na razão, ela não alcançou o objetivo dela. Se ela ficar só no coração, não alcançou o que deveria alcançar. A palavra, ela pode começar pela razão, mas ela vai mudar a forma que eu sinto, ela vai mudar a forma que eu me relaciono, ela vai mudar a forma com que eu vivo a minha vida. Ela pode começar até com o sentimento, mas ela precisa se consolidar na mente. Ela precisa que eu compreenda aquilo que Deus deseja de mim, aquilo que Deus quer de mim, mas não basta compreender. Eu preciso colocar em prática, eu preciso mudar a minha ação. Compreender que o verdadeiro amor é ser paciente é muito bacana, mas se eu não sou paciente com a minha esposa, com o meu amigo, com a minha amiga, lá no meu trabalho, isso não serve de nada. Ninguém vai ser salvo porque compreendeu algo racional. Tu pode até falar assim: eu aceito Jesus como meu suficiente salvador, repetindo a oração de alguém, mas se foi só na razão, não serviu de nada. Porque só compreender algo não muda. Mas quando nós compreendemos, internalizamos, né, Paulo diz que a palavra de Deus que foi impetrada em nós, quando escrevendo a Timóteo, a palavra impetrada em você, Timóteo, se lembra dessa palavra. Percebe? A palavra de Deus ela precisa estar lá na raiz, no âmago de quem a gente é.
E quando ela está lá, os frutos naturais da nossa ação é o fruto da palavra de Deus, daquilo que Deus trabalha em nós. O que a gente não quer não é número, o que a gente quer é pessoas transformadas, que compreendem o Evangelho. E compreender o Evangelho, a gente leu aqui no sábado, que é o que? Abrir mão de si, para que Deus reine em nós. Aqueles que vivem para si, morreram para Deus. Mas quem morreu para si, vive para Deus. Quem morreu de si, né? Vive para Deus eternamente. Né? Uma frase de efeito que a gente disse ontem, é quem morre para si uma vez, vive para Deus eternamente. Mas quem vive para si uma vez, vai morrer eternamente. Então a gente tem a escolha de viver para a gente e morrer eternamente, ou morrer para a gente e viver para Deus eternamente. É uma escolha que a gente faz, o sacrifício que a gente quer ou não fazer diante da vida. Então não só a gente precisa então pautar a vida no amor, progredir na edificação, procurar uma espiritualidade que seja integral, mas essa espiritualidade integral vai fazer com que a gente prossiga para uma maturidade. Às vezes a gente não é maduro ainda, maduro mesmo, né? Maduro mesmo. Às vezes a gente não é maduro ainda, mas todo cristão deve caminhar rumo em direção à maturidade. A gente acabou de aceitar Jesus, está há pouco tempo na fé, né? A gente está mamando leite espiritual, como diz Paulo, a gente não compreende ainda os rudimentos, não compreende o que é tudo isso que o pastor está falando, ele está falando ali num crentez, que eu não estou entendendo nada que ele está falando, né? Está tudo bem, não tem problema. São as dimensões, é a progressão do Evangelho, é a progressão da palavra de Deus em nós, mas ninguém pode viver como criança eternamente. Ninguém pode ficar como uma criança espiritual para sempre. Olha o que Paulo diz lá no versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Não sejam. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas ao entendimento, sejam pessoas maduras. Procurem a maturidade. Maturidade. Às vezes a gente vive numa comunidade onde existem pessoas que não compreenderam o que é isso. Maturidade na fé. O que é maturidade na fé? O que é ser maduro na fé? Capacidade de lidar com aquilo que é contrário, né? A gente alcança a maturidade por meio disso, de lidar, né? Com aquilo que é diferente, com aquilo que... E a maturidade tem a ver com compreender, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente conhece a Deus. E conhecendo a Deus, a gente tem a capacidade de lidar com a fé, com as outras pessoas e com a vida de uma forma muito mais experiente, de uma forma muito mais sábia. Tem gente que sofre muito, tem gente que às vezes a vida é aquela vida de infantil. A criança, o que acontece com a criança? Quem tem criança aí? Ali a gente tem um casal que tem criança. Então a criança está querendo aquele videogame. E aí o pai fala para a criança, não vou dar o videogame. Toda criança consegue compreender? Quando a criança é imatura, o que ela vai fazer? Vai fazer birra, vai chorar, vai rolar no chão, vai ficar de cara feia. Não é isso que uma criança faz? Vai chantagear o pai, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Agora, uma pessoa que tem maturidade, né? Que o pai chega para a criança e fala assim, olha filho, agora eu não consigo comprar esse videogame, mas o pai vai juntar, e quando o pai puder, o pai vai dar esse videogame para você. Vai ter crise? Então, o sofrimento, o problema é de quem? É da pessoa. Percebe? Deus não muda por causa da nossa chantagem. Deus não muda por conta da nossa birra. Deus não muda se a gente chantageia Ele ou não. Deus não muda se a gente está de bom humor ou se a gente está de mau humor. Deus não vai mudar. Deus não vai te dar um presentinho porque você está mimado ou não está mimado. Ou porque a gente é mimado. Percebe? Deus não vai mudar. É a gente que vai sofrer.
Porque a gente é imaturo. A gente não vai experimentar aquilo que a Bíblia diz que é uma vida plena. A vida plena é a vida com maturidade. A pessoa que tem maturidade na fé, ela consegue viver uma vida melhor. Ela não é afetada por qualquer coisa. Ela não tem crise por qualquer coisa. Ela não fica, sabe, né, nesse joguinho, sabe, que muitas vezes a imaturidade traz. A pessoa que tem maturidade, ela consegue lidar com a vida de uma forma mais fácil. Ela consegue viver de uma forma mais leve, mais tranquila. Sabe, é aquilo que Jesus disse, o fardo dele é o quê? É leve, é suave. Só que tem gente, por conta da imaturidade, vive um fardo pesado. Vive uma vida difícil. Vive uma vida cheia de questões ali que a pessoa às vezes precisa ser trabalhada. E a gente precisa trabalhar na gente. A gente precisa trabalhar para alcançar a maturidade. Paulo diz que agora eu olho como quando eu era menino, eu falava como menino, né? A gente leu esse texto, né? Eu agia como menino, mas uma hora eu deixei as coisas de menino. Porque quando veio o que é completo, vai anular aquilo que é incompleto. Hoje eu vejo como espelho. E é ver como espelho, literalmente, era o metal, o bronze. Quando você olha no bronze, no metal, qual é a sua imagem? É embaçada, né? Não é o espelho de hoje. O espelho de hoje é quase perfeito, ele só é a imagem refletida da gente, né? A imagem inversa da gente. Naquela época era o bronze, era o metal. Quando eu olho para o espelho, eu vejo a coisa embaraçada. Eu não estou vendo a minha imagem perfeita. Mas um dia eu vou ver Deus face a face. E alcançar, e andar para a maturidade, progredir na maturidade, prosseguir em maturidade, é procurar ver Deus face a face. Quem Deus é de verdade. Aquilo que Deus tem de fato para a gente. O imaturo pensa que Deus está ali para o servir, que Deus está ali para dar uma bênção que Ele quer, que Deus está ali para fazer as bondades. Ele não compreende que Deus existe como Deus soberano, e a gente é que precisa de Deus, conhecer a Deus, viver uma vida com Deus, compreender quem Deus é. Então, assim, algumas prioridades aqui do culto público, é que o culto ele deve se pautar no amor, progredir para a edificação da igreja, procurar uma espiritualidade que seja integral, deve fazer com que a gente alcance a maturidade. Por isso que a gente está aqui, desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, expondo a palavra de Deus. Porque eu creio que é a palavra de Deus que traz maturidade ao nosso coração. Ela vai lá aonde eu não consigo ir. Ela vai no âmago da pessoa, ela vai trabalhar lá as questões internas das pessoas. E quando a gente se permite que Deus trabalhe em nós, a cada dia nós alcançamos a maturidade, não é de um dia para o outro. Só que o processo ele pode ser muito mais rápido do que muitas vezes a gente permite ele ser. Então a gente precisa a cada dia o quê? Prosseguir, continuar na maturidade. Se a vida cristã é uma caminhada, interessante que até Antioquia, quando pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, os cristãos anteriormente eram chamados aqueles do caminho, porque eles eram conhecidos por divulgarem a palavra no caminho, andarem no caminho. Né? E no caminho, a ideia é de que a gente está caminhando, a gente está andando rumo à glória, rumo à morada com Deus. Prosseguir para a maturidade e andar para frente. É isso, sabe? Eu não vou chegar lá de um dia para o outro, mas eu vou continuar andando. O que não dá é que a gente continue a mesma pessoa do que a gente se converteu depois de 10, 15, 20 anos, 25 anos. Que a gente não trate essas questões, a gente não amadureça. Percebe? Porque fazer isso é ir contrário ao que a palavra de Deus diz. A gente vai ser salvo. Não é porque alguém que é imaturo, porque a pessoa às vezes não vai ser salva. Só que ela não vai conseguir conviver em plenitude aquilo que Deus tem para ela. E por fim, o culto público. A prioridade do culto público deve ser a proclamação do evangelho aos descrentes. É isso que ele diz aqui, versículo 24 e 25, né? Porque se todos profetizarem, entrarem um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos.
Os segredos de seu coração se tornarão manifestos, e prostrando-se com o rosto adorarás a Deus. Sabe, a igreja existe, o culto existe também para isso, para que a palavra de Deus seja proclamada, a palavra de Deus seja pregada, a palavra de Deus alcance o coração daqueles que são descrentes. Então, um dos elementos do dom é sim a edificação da igreja, mas também a gente viu que o dom ele serve para a proclamação do evangelho. Percebe que o movimento da igreja, e aí que eu acho que às vezes a gente tem uma concepção errada, não é um movimento centrípeto. O que é um movimento centrípeto? É quando a gente tem ali um círculo que ele vai para dentro de si, sabe? Vai jogar a coisa para dentro, como se tivesse um movimento que está jogando as coisas para dentro. Israel compreendeu a fé dessa forma. Quando Deus chama Abraão lá em Gênesis 12, diz, olha, Abraão, né? Só que Deus diz assim, sai, né? Sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. Deus está mandando ele para onde? Para fora. A gente entende que a concepção de igreja, eclesia, é aqueles que são chamados para fora. A comunidade não é chamada para se reunir para dentro, para fazer um clubinho. A comunidade é chamada para fora. Nós somos chamados para exercer e viver a nossa espiritualidade aqui dentro? Não. Aqui dentro vai ser reflexo daquilo que a gente é alcançado pela palavra de Deus. Mas a gente vive a nossa verdadeira espiritualidade integral lá fora. Lá fora. Ou seja, a proclamação é justamente isso, é compreender que o evangelho não é para aqui dentro. O evangelho é para aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão aqui dentro é edificação. O dom serve para edificação. Claro que uma hora ou outra chega pessoas que não conhecem Deus e por meio da palavra essa pessoa é alcançada. Mas a igreja não pode se fechar em quatro paredes. Ela precisa compreender que a sua ação deve ser para fora. Sabe? E a gente precisa internalizar isso como pessoas, como cristãos, como pessoas que vivem para Deus. Pensa que o destino das pessoas depende justamente da relação dela com Deus e com Jesus. E Deus nos chama para ser agentes do reino de Deus, para plantar essa semente no coração das pessoas, para que essa semente germine, para que Deus dê o crescimento, para que Deus possa se encontrar com essa pessoa. Então Paulo aqui em 1 Coríntios 14, do verso 1 a 26, ele vai trabalhar essas 5 prioridades do culto. A primeira prioridade é que a igreja deve se pautar no amor. Segundo, a igreja deve progredir nos dons que edificam a igreja. Terceiro, a igreja precisa praticar, perseguir uma espiritualidade que seja integral. Quarto, essa pessoa precisa prosseguir na maturidade. E quinto, essa pessoa precisa proclamar o evangelho. Os 5 P's, Vamos dizer, os 5 P's da prioridade do reino de Deus, tá? Guardem essa palavra, que Deus possa compreender que a gente possa compreender, aquilo que Deus espera de nós como igreja. Na próxima semana a gente vai continuar falando do culto público, outras questões que são importantes no culto, mas essas são algumas questões que Deus quis trabalhar o nosso coração nessa noite. Quero orar com você enquanto o louvor se coloca aqui para a gente finalizar o culto com mais um louvor. Orar para que Deus possa, nessa noite, fazer com que a gente compreenda o nosso papel como igreja, o nosso papel como comunidade de fé. Deus, eu quero colocar cada pessoa que está aqui nessa noite diante do Senhor, pedir, Jesus, a Tua ajuda. Tua palavra nos confronta. Tua palavra diante de nós, ela nos anima, ela nos exorta, ela nos confronta, mas é porque justamente ela deve promover em nós mudança de dentro para fora. De dentro para fora. Deus não permite que sejamos uma igreja medíocre, uma igreja aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Não permita que sejamos uma igreja que não compreende o motivo da sua existência,
que não compreende, ó Deus, que busca os dons espirituais apenas para crescimento pessoal, mas que sejamos uma igreja que vive o amor verdadeiro do Senhor, Pai. Sejamos uma igreja que se entrega a razão, entrega o sentimento, entrega as relações, entrega a nossa psique para o Senhor, para que o Senhor atue em nós, por meio de nós, apesar de nós, ó Pai. Deus, nós nos colocamos diante da Tua Palavra, nos ajuda, Pai, a exercer uma espiritualidade que seja integral, a exercer os dons de uma forma, Deus, que edifique a Tua igreja, que proclame o Teu Evangelho, que a cada dia, Pai, nós possamos crescer, Pai, progredir, Pai, no conhecimento do Senhor, progredir na nossa maturidade, ó Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos, ó Pai, o Teu auxílio. Essa a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo.